Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 88 do livro dos Salmos. É o Salmo 88 e esse salmo ele marca o final da terceira parte do livro dos Salmos. Você lembra comigo que o livro do Salmo é dividido em 5 partes e esta é a terceira parte que nós terminamos. Vamos entrar nos próximos salmos, no Salmo 89, na quarta parte do livro dos Salmos. Muito bem, este salmo, ele é um salmo que conta as promessas que Deus fez a Davi. E é importante lembrar que Deus prometeu a Davi fidelidade, que ele fosse rei, o ungido, e que Deus estaria sempre ao seu lado. Esse salmo vai contrapor justamente todas essas promessas de Deus diante da infidelidade do povo. Ou seja, Deus prometeu fidelidade a Davi e o povo de Deus não tem sido fiel com Deus. Tá bom? Tá. Esse salmo, na família dos salmos, ele é considerado um salmo régio. Lembra que nós temos salmos régios, salmos do reino. Salmos do reino é quando coloca Deus como rei. O salmo régio é quando trata do rei da terra, o rei temporal, no caso, tratando de Davi como rei. Então é um salmo régio que trata de Davi como rei. Muito bem, eu acho importantíssimo que a gente entenda, que esse salmo é um salmo que se encaixa mais ou menos como um salmo de louvor, mas principalmente dentro do salmo de louvor como um salmo régio. Vai louvar a Deus, sim, pelas promessas feitas a Davi, mas vai também mostrar para nós que o povo não tem sido fiel. Deus tem sido fiel sempre à sua promessa feita a Davi. O povo de Deus sob Davi, não tem sido fiel a Deus. Tá bom? Vamos lá então? Queria muito que você desse um like agora. Vai dar um like nesse vídeo. Isso, dá um like. Isso, dê um like aí. Agora eu quero que você possa me ajudar a espalhar para todo mundo esse trabalho de ler, estudar, aprofundar na palavra de Deus. Convide mais e mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Vai avisando já para as pessoas que é uma caminhada árdua, difícil, porque é uma proposta de leitura e estudo da Bíblia toda. Não é só ler a Bíblia, não. Não é só ler a Bíblia, não. É entender a Bíblia, entrar em comunhão com a palavra de Deus e se alimentar com a palavra de Deus. Eu sempre digo, é só os fortes que conseguem. Só os corajosos e os fortes que conseguem, né? O pessoal vai ficando pelo caminho ali, né? Mas os corajosos e os fortes conseguem. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 88, o Salmo 88, e no dia Ezraíta. Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Minha boca publicará a sua fidelidade de geração em geração. Com efeito, vós dissestes, a bondade é um edifício eterno, vossa fidelidade firmastes no céu. Concluí, dizei-vos, uma aliança com o meu eleito, liguei-me por juramento a Davi, meu servo. Conservarei tua linhagem para sempre, manterei teu trono em todas as gerações. Senhor, os céus celebram as vossas maravilhosas obras e na assembleia dos anjos a vossa fidelidade. Quem poderá nas nuvens igualar-se a Deus? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos de Deus? Terrível é Deus na assembleia dos santos, maior e mais tremendo que todos os que o cercam. Quem se compara a vós, Senhor, Deus dos exércitos? Sois forte, Senhor, e cheio de fidelidade. Dominais o orgulho do mar, amainais suas ondas revoltas. Calcastes Raabe e o transpassastes. Com poderoso braço dispersastes vossos inimigos. Vossos são os céus e também a terra. Vós que criastes o globo e tudo o que ele contém. O norte e o sul vós o fizestes. Tabor e Hermon em vosso nome exultam. Tendes o poder em vosso braço. A firmeza na mão, a autoridade em vossa destra. A justiça e o direito são o fundamento do vosso trono. A bondade e a fidelidade vos precedem. Feliz o povo que vos sabe louvar.
caminha na luz de vossa face, Senhor. Vosso nome lhe é causa de contínua alegria, pela vossa justiça ele se glorifica, porque sois o esplendor de sua força, e é por vosso favor que nos faz erguer a cabeça. Pois no Senhor está o nosso escudo, e nosso rei no santo de Israel. Outrora, em visão, falastes aos vossos santos e disseste-lhes: impus a coroa a um herói, escolhi meu eleito dentre o povo. Encontrei Davi, meu servidor, e o sagrei com a minha santa unção. Minha mão sempre lhe assistirá, e meu braço o fortalecerá. Não há de surpreendê-lo o inimigo, nem ousará oprimi-lo o malvado. Sob seus olhos esmagarei os seus contrários, serão feridos aqueles que o odeiam. Com ele ficarão minha fidelidade e bondade, pelo meu nome crescerá o seu poder. Estenderei a sua mão por sobre o mar e a sua destra acima dos rios. Ele me invocará, vós sois meu Pai, vós sois meu Deus e meu rochedo protetor. Por isso eu o constituirei meu primogênito, o mais excelso dentre todos os reis da terra. Assegurado lhe estará o favor eterno, e indissolúvel será meu pacto com ele. Eu lhe darei uma perpétua descendência, seu trono terá a duração do céu. Se, porém, seus filhos abandonarem minha lei, se não observarem os meus preceitos, se violarem as minhas prescrições e não obedecerem às minhas ordens, eu punirei com a vara a sua transgressão e a sua falta castigarei com açoite. Mas não lhe retirarei o meu favor e não trairei minha promessa. Não violarei minha aliança, não mudarei a minha palavra dada. Jurei uma vez por todas pela minha santidade. A Davi não faltarei jamais. A Davi não faltarei jamais. Sua posteridade permanecerá eternamente e seu trono, como o sol, subsistirá diante de mim. Como a lua que existirá sem fim, e o arco-íris fiel testemunha nos céus. E contudo, vós o repelistes e rejeitastes, gravemente vos irritastes contra aqueles que vos é consagrado. Rompestes a aliança feita com o vosso servidor, lançastes por terra a sua coroa, derrubastes todos os seus muros, arruinastes as suas fortalezas, saquearam-no todos os transeuntes e os escarneceram os seus vizinhos. A mão de seus inimigos exaltastes, de gozo enchestes todos os seus contrários. Embotastes o fio de sua espada, não o sustentastes na batalha. Fizestes terminar seu esplendor, por terra derrubastes o seu trono. Abreviastes a sua adolescência e de ignomínia o cobristes. Até quando, Senhor? Até quando continuareis escondido? Até quando estará acesa a vossa cólera? Lembrai-vos como é curta a nossa vida, quão efêmeros os homens que criastes. Qual é o vivo que se livra da morte ou pode subtrair a sua alma ao poder da morada dos mortos? Vossas bondades de outrora, ó Senhor, onde estão? E os juramentos que a Davi fizestes de fidelidade? Considerai, Senhor, a vergonha imposta aos vossos servidores. Levo em meu seio ultrajes das nações pagãs, insultos de vossos inimigos, Senhor, injúrias que lançam até nos passos daquele que vos é consagrado. Bendito seja o Senhor eternamente. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Vamos entender então completamente esse Salmo 88. Primeira coisa que a gente tem que entender, e retomo com você, o Salmo 88 é um salmo régio. Um salmo que trata de um rei da terra. Que rei é esse? O rei Davi. Sobre o quê? Acerca de quê do rei Davi? Das promessas que Deus fez a Davi. Se você for lá no segundo livro de Samuel, você vai perceber, principalmente no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, você vai perceber as promessas que Deus fez a Davi. Ou seja, fez promessas a Davi, dizendo que ele ficaria sempre junto de Davi, nunca voltaria atrás em relação a Davi, né? E esse salmo vem trazer o seguinte: Deus tem cumprido a sua promessa, Deus tem cumprido a sua promessa de estar ao lado de Davi e, consequentemente, ao lado do seu povo. Mas o povo tem cumprido, tem sido fiel?
É uma constatação muito triste, porque o povo não tem sido fiel, embora Deus tenha sido sempre fiel, como foi fiel a Davi a vida toda. Muito bem, só para a gente, outra coisa que eu quero que você entenda nesse salmo. Esse salmo, nós terminamos a terceira parte do livro do Salmo. Vamos retomar as partes dos livros do Salmo? Vamos lá. Então, o livro dos Salmos, gente, olha que interessante, como a gente tem estudado sempre, ele é composto de 5 partes. Muito bem, retomemos então. A primeira parte do livro dos Salmos vai do capítulo 1 ao capítulo 40. A segunda parte do livro dos Salmos vai do capítulo 41 ao 71. A terceira parte do livro dos Salmos vai do capítulo 72 ao capítulo 88. Este Salmo 88 que nós estamos fazendo hoje. Muito bem, a partir do próximo capítulo, capítulo 89, nós teremos a quarta parte do livro dos Salmos. Muito bem? Então, hoje nós encerramos essa terceira parte do livro dos Salmos. Esse salmo, gente, o que esse salmo faz? Esse salmo constata a decadência da raça de Davi, né? Ou seja, Deus colocou Davi como rei de Israel e prometeu a Davi essa sua fidelidade. Não só a fidelidade ao rei Davi, mas a fidelidade ao seu povo também, personificado ali em Davi. Então, é uma constatação da decadência dessa raça de Davi. E então, o Salmo vai elencar as promessas feitas ao rei Davi. Promessas que Deus fez ao rei Davi. E você vai perceber, né? Você percebeu quando a gente lê o Salmo, que todas as promessas que Deus fez a Davi foram sendo elencadas ali. É uma lembrança, gente, é muito importante lembrar isso. É uma lembrança que serve de estímulo para o povo retomar o seu caminho, né? Então, ao mesmo tempo que lembra a decadência da raça de Davi, dizendo, meu Deus, olha como vocês se afastaram de Deus, olha como vocês não foram fiéis a Deus, e Deus continua sendo fiel a vocês, ao mesmo tempo que lembra essa decadência e lembra todas as promessas feitas a Davi, o Salmo serve para estimular as pessoas, falar, gente, vamos retomar aí o caminho, vamos voltar, vamos retomar o caminho, tá bom? É muito importante a gente saber disso. Vamos lá. Só para que a gente entenda uma coisa aqui, eu quero pegar alguns versículos, né? O versículo 3, né? O versículo 3, olha que interessante aqui, o versículo 3. Versículo 3, né? Com efeito, vós dissestes, a bondade é um edifício eterno, vossa fidelidade firmastes no céu. Muito bem, vamos entender uma coisa. A fidelidade, olha, com efeito vós dissestes, a bondade é um edifício eterno, vossa fidelidade firmastes no céu. A fidelidade do Senhor, a sua aliança ao seu povo, ao rei Davi, é uma aliança quase que pessoal. Por isso está personificado em Davi, né? Então, por exemplo, Deus é tão fiel e Ele quer cumprir essa aliança e Ele faz uma aliança com o seu povo, que essa aliança, quando a gente olha para essa aliança, é quase uma aliança pessoal, de homem para homem, de pessoa para pessoa. Por isso Deus faz esta aliança com o seu povo através da figura do rei Davi, Eu disse para você, e eu quero que você retome, vai lá depois, no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Vai lá, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Ali estão elencadas as promessas de Deus feitas a Davi. Muito bem, ali tem todas as promessas de Deus feitas a Davi. Não é somente ao rei Davi, à pessoa de Davi, mas são promessas feitas ao povo de Deus na pessoa do rei Davi. Por isso eu estou te chamando a atenção para esse sentido pessoal da aliança. Deus se alia ao seu povo, né, se aliando de uma maneira pessoal mesmo. Por isso a figura do rei Davi, por isso ela está personificada ali. E aí depois, a partir dos versículos 6 e até ali ao final, você vai vendo uma lembrança dessas promessas que Deus foi fazendo a Davi e foi sendo cumprida, né? Foi sendo cumprida. Tudo aquilo que Deus prometeu. Se você quiser retomar depois o Salmo para ler de novo, você vai perceber todas as promessas que Deus fez a Davi estão elencadas nesse Salmo. Promessas, volto a dizer, que Deus cumpriu todas em relação ao seu povo, Quero destacar aqui
só para a gente entender, no versículo 11, olha aqui, era uma das promessas que Deus fez ao seu povo: calcastes Raabe e o transpassastes, com poderoso braço dispersastes vossos inimigos. Calcastes Raabe, você já sabe. Quem é Raabe? Raabe, na literatura bíblica, simboliza Egito. Isso, Egito. Raabe, na verdade, é o deus do caos, é um monstro do caos, né? E eles identificam o Egito com Raabe, né? Então, aqui é uma das promessas que Deus fez ao seu povo. Calcaste Raabe, ou seja, você amassou Raabe, a Bíblia quase caiu aqui. Você amassou Raabe ali, ó, amassou Raabe e o transpassastes, ou seja, com um poderoso braço dispersaste vossos inimigos. Deus fez isso, deixou o Egito lá embaixo e fez com que o povo de Deus vencesse o Egito, tá bom? Vem aqui comigo no versículo 13, que é uma coisa muito interessante. Olha que interessante. 13. O norte e o sul, vós os fizestes. Tabor e Hermon, em vosso nome exultam. Muito bem. O norte e o sul, porque o norte e o sul, né, que eram dois reinos, todos os dois reinos, embora o reino do sul fosse sempre junto da linhagem de Davi, mas os dois reinos, né, norte e sul, estavam diante de Deus. Mas, olha que interessante, isso é bom você lembrar. Tabor e Hermon em vosso nome exultam. O que é o Tabor e o Hermon? O Tabor e o Hermon são dois montes, Monte Tabor e Monte Hermon. Tá, olha que interessante. Antes do povo de Deus chegar ali na Terra Prometida, o Monte Tabor e o Monte Hermon eram dois montes sagrados dos cananeus. Os cananeus usavam o Monte Tabor e o Monte Hermon para as suas cerimônias religiosas. Muito bem, quando o povo de Deus chega, estes montes, o Tabor e o Hermon, deixam de ser sagrados para os cananeus e passam a ser montanhas sagradas para o povo de Deus. E estes montes agora, que antes prestavam culto aos deuses cananeus, agora o Monte Tabor e o Monte Hermon são montes sagrados que prestam culto ao Deus verdadeiro. Por isso, faz questão de dizer, o Tabor e o Hermon em vosso nome exultam. Antes para os deuses cananeus, agora para o Deus verdadeiro. Bom, muito bem, para a gente terminar aqui, ele termina como todos os livros, como todas as partes. Eu disse para você que são 5 partes que nós temos do livro dos Salmos, e cada vez que termina uma parte do livro dos Salmos, termina com essa doxologia. Bendito seja o Senhor eternamente, amém, amém. Ou seja, isso aqui fecha o livro, fecha a terceira parte do livro dos Salmos. Assim, todas as partes do livro dos Salmos são fechadas com essa doxologia. Bendito seja o Senhor eternamente, amém, amém. É uma doxologia que encerra a terceira parte do livro dos Salmos. Tá bom? Muito bem, muito bem. Eu queria então que você agora retomasse o Salmo. Isso. Pega o Salmo de novo, reza, lembrando das promessas que Deus fez a Davi, mas das promessas que Deus fez na sua vida. Lembrando da decadência do povo de Israel, que ficou longe das promessas de Deus e foi por outros caminhos. E lembremos-nos também dos nossos pecados, né? Que apesar de Deus ter feito promessas e mais promessas para nós, nós nos desviamos do seu amor e às vezes nos afastamos da sua graça por causa do nosso pecado. E lembre-se, assim como esse salmo é um estímulo para que as pessoas possam retomar o caminho, que a gente possa retomar o caminho junto do Senhor. Qual a palavra que vai iluminar o seu coração hoje? É o versículo 19. Pois no Senhor está o nosso escudo. Pois no Senhor está o nosso escudo. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vite teleu de tribiuda, raticis Davide. Aleluia.